pastor já liberou uma palavra dizendo que pessoas estão aqui nessa noite. O Senhor trouxe a força, porque o Senhor tem um propósito. 人によっては神様は力ずくで連れてきたって。 Por isso, Senhor, que o Senhor possa estar, Deus, tendo total liberdade. ですからイエス様はあなたに完全なる自由を与えます。 Que o teu povo possa estar sedento, Deus, nessa あなたの noite. 民が飢え乾いていますように。 Que esta fome possa atrair a tua palavra こ nessa の noite. 飢えがあなたの御言葉を私たちのもとに来ますように。 Em nome do Senhor Jesus 上を通 Cristo. して。 Amém. Será que você pode dar um aplauso bem forte para アメン。 Ele? 大きな拍手を持って Dando toda a honra, 神 toda a 様を glória, 礼 todo 拝してくだ louvor. さい。 Amém, amados. Posso se colocar? Pode se sentar, amém? どうぞ座ってください。 Quero pedir aos intercessores que estejam comigo, amém? そして取りなしの人たちにどうぞ私のために取りなし Tive してください。 bastante luta, amém? 今週は本当に戦い O がい Senhor っぱい mandou ありました escrever bastante para que eu não venha me perder, para que eu não 神様は venha dar um branco. 私が Então eu entendi que há uma batalha muito forte, uma 間 guerra 違えない espiritual. ようにメモを取るようにたくさんメモを取らせました。 Amém? E principalmente nós que estamos aqui precisamos entender este ambiente. そして私たちはこの空間 Precisamos entender este tempo ao qual Deus tem preparado para nós. 理解しなければならない。神様は私たちに用意した時を理解しなければならない。 Amém? Eu gostaria de toda a sua atenção, amém? あなたの本当に全ての注意を Procura não 私 se の方に distrair. 向けてください。気を Nem そ com ら uma さないでくださ criança, nem com vontade de ir no banheiro, nem com vontade de tomar água. い、ね。トイレが行きたくても水が飲みたくても Seja firme até o fim, amém? 最後まで皆さ É um ん継 momento 続してください。 muito especial, 本当に素 onde 晴ら Deus し ele い時。 ministra nosso coração. 神様は私たちの心にミニストリーする時間です。 Nunca olhe a pessoa que vai estar aqui ministrando. そしてここでミニストリーしている人を見ないでください。 Mas entenda que Deus tem levantado pessoas para liberar a palavra neste lugar. しかし神様はこの場所を使って言葉を解放す E る são palavras que vêm do coração do Pai. 人を使います。父の心から来る言葉です。 Amém? アメン。 Bem, gostaria de começar dizendo que nós estamos vivendo um tempo hoje. 私たちは Um tempo hoje, nessa geração, que há uma grande doença, uma enfermidade. 本当に病を持った世代の間で生きています。 E não é no físico, そして肉体的な病じゃない。霊的なもの mas で é na す。 mente. 霊的なものでもなく Entenda 思考のも que の。 a enfermidade, ela incapacita a pessoa. 病気はその人を不自由にします。 A enfermidade, ela faz com que ela não consiga trabalhar. 病気はその人を働かせな A い。 enfermidade faz com que ela não consiga, talvez, jogar um esporte. そのスポーツができなくなる。 A enfermidade, ela incapacita a pessoa Pior de que fazer nem eu muitas coisas. 多くのできることをできなくするの。 Mas a saúde e a cura, しかし健康と癒しは ela capacita a pessoa. その人を備えるんで Ela す。 libera a pessoa. その人を解放するのです。 Ela liberta para que ela possa ser livre para atuar e fazer aquilo que ela tem 解 para 放す fazer. ることによってその人は自由にやることができます。 E o grande milagre que nós precisamos nesses últimos dias でこの最後の時に私たちが今必要としている奇跡っていうのは é o milagre quando você diz assim: agora eu entendo. 私は今なら理解できるというその Agora eu entendo. 今なら理解できるというその Agora 行 eu 動。 entendo o meu propósito. 私の目的が分かる。 Agora eu entendo por que Sim. eu nasci. なぜ生まれてきたのか分かると Agora eu いう理 entendo 解 porque す eu るそ estou の奇 nessa 跡。 nação. なぜこの国にいるのかという。 Agora eu entendo porque eu estou nesta casa. なぜこの家にいるのか。 Agora eu entendo porque eu sou o que sou. 私がなぜこういう人なのかを理解す Agora る eu entendo o meu destino. 私の運命が理解できるって言った時 Agora eu entendo a missão qual Deus tem para a minha vida. 神様は私に用意なさった計画は分かる。 E agora eu entendo 今 o que なら Deus 分 quer que か eu る。 faça no dia de hoje. 神様が今何してほしいのかを。 Isso é um milagre. それが奇跡なんです。それを Para 理 mim 解 isso é す um る。 milagre. 私にとってそれは奇跡です。 Na Bíblia muitos Jesus Cristo curou, quantos lembram dos 10 leprosos? 皆さん 10人の盲目の人を覚えていますか。 Eles foram curados, ficaram satisfeitos e foram embora. 彼らは癒されて、そして喜んで帰っていきました。 Mas o maior milagre que eles precisavam, eles não teve. しかし彼らが一番必要としていた奇跡は Somente 彼ら um は得な obteve, かった。 aquele que voltou. ただ一人だけが E além da 奇 cura 跡を得 recebeu a た。 salvação. 彼は癒しの他にイエス・キリストの Amém? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? 何が言いたいのか。 Então é muito importante esse momento
Você está concentrado naquilo que Deus está この falando. 時神様が何を語っているのかを注意して聞く Precisamos entender nosso の papel は大 aqui na 切。 igreja. 私たちは教会内での自 E hoje 分 eu の vou 役 ministrar 目 um を pouco a respeito 理解 disso. しなければならない。いつかそれについて Mas acima de tudo, でもそれ hoje eu quero falar sobre aquilo que Deus colocou muito forte no meu coração. 以上に語りたいのは Que 神様は私に estamos 語 no った fim deste ano. Há poucas semanas e alguns dias já vamos findar o ano. ね、もうちょっとで年が終わりますが E vamos iniciar um ano novo. ね、年の始めが来ま E す。 Deus tem falado para mim, é tempo de nós decidirmos そして私たちが em viver あ para の fazer a 決断 vontade する時 dele. だ。彼の心を叶う決断を取るべき時だ。 Tempo de nós decidirmos a quem nós vamos 私たちの中で agradar verdadeiramente. 私たちは誰を喜ばせるのかを決める時だ Tempo de nós decidirmos para quem que eu vou viver. 誰のために生きるのかを Quem vai 決 ser め a る minha 時だ。 prioridade. 私にとっての優先順位は何なのか。 A quem eu vou corresponder em primeiro lugar. 誰に私は一番に答えなければならないのか。 Porque quando nós falamos de vontade, existem muitas vontades. 私たちが欲について言うときにはいろんな欲、いろんな願いがあります。 Existe a minha vontade. 私の願いがある。 Existe a vontade dos meus pais. 私の両親の願いがある。 Existe a vontade da minha esposa. 私の妻の願い Existe a がある。 vontade dos meus filhos. 私たちの子供の願い Existe a がある。 vontade dos meus amigos. 友達の願いがあ Existe a る。 vontade da minha liderança. そしてリーダーたちの願いがあります。 Existe a vontade do líder da minha fábrica. そして私の会社のリーダーの願いもあります。 Então eu preciso decidir a qual vontade eu vou corresponder. ですから私は決断しなけ Porque ればならな além い de todas essas vontades, existe a vontade de Deus e ど do の Pai. どの人の願いに応えるのか。それらのすべての上には神様の願いがあります。 E nós precisamos entender isso. それを理解しなければならない。 E quantos creem que Jesus Cristo é o nosso modelo で de 神 tudo? イエス・キリストは私たちの Amém? すべての De 模 tanto 範 em で tanto あ você るこ pode と falar を信 amém, じる amém, 人 glória a は Deus. 何 Não 人います estou entendendo, eu volto a repetir de novo. 皆さん言っていいんですよ。ア O メンと importante é か nós 理 entendermos. 解できないのでもう一度言ってくださいとか。 Muitos prestam muita atenção na hora do mover 多くの人たちは神様の働きだけに e 注意す acaba る。 perdendo aquilo que está sendo ministrado. そしてミニストリーされているその言葉を失う。 Entenda que o mover ele vem através da palavra. 皆さん言葉によって神様の動き Então が来 aquele る。 que vive através da palavra, ele Desse cara- sempre vai ver no mover de Deus. 言葉によって生きるものは神の動きによって生きるものだ。 Entenda uma coisa, o mover ele passa, mesmo sendo de Deus. 皆さん神様の動きであったとしてもそれは過ぎま Mas a す。 palavra ela しか permanece. し御言葉はいつまでも続く。 E estamos no tempo onde nós precisamos permanecer em Cristo. 私たちはキリストによって継続しなければならない。 Por isso que é um tempo onde nós precisamos conhecê-lo, ですから私たちは彼を知る必要がある。 conhecer a Cristo, キリストを知ることです。 para que eu possa permanecer nele, 私たちが彼に継続 nos できる。 mínimos detalhes da minha vida. 私の人生の細かいところまで。 Amém? アーメンですか？ Aleluia! Estão preparados? 準備がいいですか？ Amém? Cumprimenta o seu irmão que está あ do なた seu の lado 兄 aí. 弟をね、隣の人を挨拶 Diga して para ele, ください。 vamos permanecer em Cristo. キリストによって歩みましょうと。 Ano que vem, vamos permanecer em Cristo. 来年もキリストによって継続しまし No ょう。 próximo ano, vamos continuar permanecendo nele. そして再来年も継続し続けようと。 E a vida inteira vamos permanecer nele. Então nós precisamos estudar e conhecer mais ですから a 私 vida た de ちは Jesus Cristo. 勉強してイエス・キリストの人生から学ぶ必要があ E り hoje ま eu す。 quero falar um pouco da essência, da substância, do aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo ele veio nessa terra. イエス・キリストが来たその本当の目的として彼が言おうとしていたもの Porque につ se い ele é o て meu modelo e Pedro mesmo fala, nós temos que seguir os passos de Jesus. ペテロが言うように私たちはキリストの後につかなけれ Então eu ばならない。 preciso conhecê-lo para andar como ele andou. 彼が歩んだように歩むためには Para ter um 彼を coração 知 como ら ele なければならない。 Para viver como ele viveu. 油注ぎや彼が生きたように生きるには彼を知る必要があるんです。 Agora, se eu perguntar para você qual é o propósito de Jesus Cristo ter vindo aqui nessa terra? ではもし私があなたたちにイエス・キリストがこの地上に来た目的とはと聞い Muito た tempo ら atrás eu acreditava, porque a luz ela vai crescendo com o tempo, amém? 皆さん光っていうのは時が経つにつれ大きくなっていくんです。 Eu acreditava muito tempo atrás que ele tinha vindo por causa dos meus pecados, para que eu possa ser perdoado e ser salvo. 昔彼が来た理由っていうのは私の罪が許されるた Não, め o 私 motivo が do 救 qual わ ele れるた veio め foi と para isso, 思っ para てい que eu た。 possa ser curado. 私が癒されるためだと思っていたんです。 Não, ele veio por causa das minhas necessidades.
いや彼は私の必要性を満たすために来たんだと思っていた。 Mas através da luz da palavra de Deus entendemos que esse não é o propósito. 光である御言葉に通して私たち Isso は faz それが目 parte, 的じゃな mas い é こと muito が mais do que isso. もちろんそれはその一部でありますけ Por ど、 isso nós não それ podemos 以 parar 上 nas necessidades. 私たちは Temos que ir mais além. 必要性だけを見るんではなく前に前進しなければならないんです。 Então, o que verdadeiramente alimentava e saciava Jesus Cristo? では何が本当にイエス・キリストを満足、そして Então vamos começar lá, amém? Hebreus, 満足させていたのか。 no capítulo 10. ヘブルの10章を開いてください。 Hebreus, capítulo 10, versículo 5. ヘブル10章5節。 Será que vai dar para acompanhar aqui? Aleluia. Amém? Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 5. ヘブル10章の Até o 5節以 versículo 降10. 5節から10節まで Eu vou estar lendo aqui. Está escrito assim: pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te deleitastes em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui. No rol do livro está escrito de mim: para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 8. 8節。 Tendo dito acima, sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei. Agora disse: eis-me aqui, para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Amém? アーメンですか。 Uau, só aqui eu creio que já falou muita coisa. もうここまで読んだだけでも Qual foi o propósito de Jesus Cristo ter vindo nessa terra? イエス・キリストの目的は、この地上での目的は何ですか。 Para fazer a vontade do Pai. 父の御胸を叶えることなんです。 É muito mais do que as minhas necessidades. 私の必要を満たす以上のものです。 Agora, dentro da vontade do Pai estava assim: o perdão dos pecados 父の御心の中に salvação, もちろ redenção ん罪の許し、 e todos os benefícios. 贖い、そしてすべての Mas Jesus 祝福が Cristo ele só veio し por かし uma razão e por um イエス・キ motivo: リストは一つの目的のためだけにしか来た。 para fazer a vontade do Pai. 父の御心を叶えるため。 Então já quero começar dizendo que o propósito nós reunimos aqui ですからもう言います。 é para que nós 私たちがここ possamos に集まる理由 conhecer a は Ele 彼を知るため、 para fazer a vontade そ dele. して彼の御心を行うためです。 Não a minha, 私の não das pessoas do meu redor, 私の周りの人の願いではなく、 vai acima de todas as outras vontades aqui da terra. この地上での誰であろうと、それ以上なんです。 Amém? アメンですか。 E é interessante que no versículo 5, 5節を見てみると、 em outras versões está escrito: Cristo disse assim. Amém? No versículo 5. Vai dar para colocar? Acompanhar aqui que vai ficar mais fácil para todo mundo acompanhar junto. ね、みんなでここは Porque entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. あなたは生贄や捧げ物を望まれないで私のために体を O 備え Deus て do くださ Pai い。 ele preparou um corpo 父 para は quem? Para Cristo. 体を備えたんです。誰のために？キリスト。 Agora quem é esse corpo? じゃあ体は何ですか？ Esse corpo é, o primeiro corpo é Jesus Cristo. 体はイエス・キリストです。 Porque Cristo precisava de um corpo para quê? イエス・キリストは体が必要だった。何のために？ Para expressar a vontade do Pai aqui na terra. 父の御心をこの地上で叶えるためなんです。表現するためです。 Qual é o segundo corpo? 二つ目の体は何で É す o か？ corpo de Cristo, nossa igreja do Senhor. キリストの体である教会です。 E hoje ainda ele precisa de um corpo. Cristo precisa ainda de um corpo キリストはまだ体を必要としているんです。皆さん。 para manifestar a vontade do Pai. 父の御心、父の Mas hoje eu não vou entrar Muneo. nesse detalhe, eu só quero ficar no primeiro corpo, que é Jesus Cristo. 表すため。でも私は一つ目の体についてしか言わない。今日は言いたくない Cristo ele precisa de um corpo, amado.
キリストは体が para 必要。 expressar a vontade do Pai aqui na terra. 父の身胸をこの地上で表すために体が必要なんです。 E vamos entender um pouco, então, em João explica muito claro. ヨハネでは本当にこれを明確に Jesus, ele deixa muito claro イエス・キリストは o 本当に propósito ao qual ele はっき veio り aqui nessa terra. この地上に来た理由を語ります。 Em João, no capítulo 4, ヨハネ4章 no versículo 34. 34節 João, no capítulo 4, versículo 34. Eu vou estar lendo vários versículos em seguida. ね、今からね何節も読みますが Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. O que saciava e o que alimentava Jesus? イエス・キリストを満足させていたのは何ですか？ Sabe quando você está com fome e você come aquela comida あな deliciosa? たがお腹が空いている時に素晴らしい料理を食べる。 Depois você acaba de comer e fala: uau, estou satisfeito. ああ、もう満足って言いますよね。 Sabe o que alimentava e satisfazia Jesus イエ Cristo? ス・キリストを養っていたのは、彼を満足させていたのは何ですか？ É quando ele expressava a vontade do Pai. 彼が父の身胸を行っていた É 時 quando ele realizava a vontade do 彼は Pai. 父の御心を叶えていた時です。 Aquilo ali enchia o coração dele e falou: uau, estou satisfeito その demais. 時に満足していたんです。 João capítulo 5, no versículo 19. ヨハネの5章の19節 João capítulo 5, no versículo 19. Está escrito assim: disse-lhe, pois, Jesus: em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Uau! João no capítulo 5, no versículo 30. ヨハネの5章、同じ5章 Bem, se quiser の acompanhar, 30 se quiser 節 acompanhar aqui. ね、聖書で開いてもいいし、スクリーンでも Quero 出ていま frisar す。 bem a vontade de Jesus, que em vários textos ele イ demonstra エス・ isso. キリストは Jesus diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 私自身の考え、 João no capítulo 6, versículo 38. ヨハネの6章の38節 João capítulo 6, no versículo 38, está escrito assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 自分の心のままではなく、 Meu Deus. 私を使わされた João 方 7, の御 16. 心を行うためで。7章の16節を開いて João 7,16. Está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. 私の教えは私自身の教えではな Tem く、 mais aqui, 私 vamos を parar 使わされ pouquinho por aqui. た方の教えである。 Você entende que a essência do coração de Jesus, ここを読んで a 理 ação, 解 o できます。 propósito qual ele vivia, caminhava, de tudo que ele fazia, イエス・キリストが生きていた意味も、そして全 não てや era ってきたことも nada da vontade dele. 彼のやりたいことでは Era なく、 por completo a 完 vontade do 全 Pai. に神の御心、御胸でした。 Jesus Cristo ele não era イ obediente, エス・キリストはただ従順だったんだけ ele ではない。 é a obediência. 彼は従順そのものでした。 Ele não era santo, 彼は清いお方で ele はなかっ é た。 santo. 彼が清さそのもの Ele だ。 não era justo, 彼は義人じ ele ゃなかっ é た。 a justiça. 彼は義です。 Vocês estão entendendo? 意味が Por わかり quê? ますか？ Porque essa é a vontade do これが Pai. 父の身胸だからです。 Levanta suas mãos. あなたの手を挙げてください。 Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. 主よイエスの皆によって、 A tua vontade ela vai ser esclarecida em cada coração aqui nessa あなたの noite. 身胸は一人一人の心 Vai の vir 中で muito はっ mais き do り que し uma ます。 palavra, vai vir com uma revelação no coração de cada um. 解き明かしのように一人一人の心に下 E りま cada す。 aqui, Senhor Cristo Pai, vai desejar, Deus, Você está viver histórica. pela tua vontade. あなたの身胸を生きよ Muito うと、 mais do que as suas vontades. 自分の自分の心 Eu declaro isso em Mama de nome lá. de Jesus Cristo. イエスの皆によって、 Amém. Você pode dizer um amém? アーメンと言ってください。 Aleluia. Agora estamos num tempo onde Cristo está crescendo dentro de nós. 私たちは本当にキリストが私たちの中で成長している時を生き、 E é necessário que ele cresça. 彼は成長する必要があるんです。 Porque nós carregamos ele aqui dentro, amém? なぜなら私たちは彼を運んでいるから Vocês です。 lembram, assim como uma mulher grávida, 妊娠している女性のように、 é necessário crescer
aquilo que está aqui dentro. 中にあるものが成長する必要があります。 Para com que propósito? Para que possa manifestar. 何のために？その現れる時が来るまで。 Então entenda uma coisa, Cristo ele não veio para suprir as expectativas de ninguém. ですからキリストは誰かの期待に応えるために来たわけではありません。考 Uau! Vocês já pararam para pensar nisso? えたことあります？ Comecei a estudar, eu achei tremendo. ちょっとこういう勉強してたら素晴 Porque らしいと思う。 todos se decepcionavam com ele. 全員が彼にがっかりしたんですね。 E hoje eu quero deixar bem claro isso. Por quê? なぜ？ Porque はっきり nós, したいと思います。 por não decidirmos verdadeiramente fazer a vontade dele, 神様の御心を行おうとしない as ために outras vontades ao nosso redor muitas vezes tornam uma barreira para que nós possamos cumprir a vontade dele. 私たちが彼の御心を叶えるのに他の人 Não, たち Deus, の eu 願い quero fazer a が tua 壁 vontade. となるんです。 Saímos daqui querendo fazer a vontade de Deus. 神様の御心を行いたいと言ってここから出る。 Sabemos o que temos que fazer para agradá-lo. 彼を喜ばせるのに何をすればいいのかを分かってるはずで Mas す。 começa a surgir outras vontades ao nosso redor. しかし私たちの周りにある他の欲が O chefe chega e fala assim, ó, Nitiove eu negai, né? 日曜日仕事お願いっていう Ó, sabadão até mais tarde, tá bom? あの仕 Precisa 事 tá へ Isogashi. リーダーがいます。 Ou talvez, não sei, a Só esposa cá. ou o marido. 妻あるいは Não, 旦那 hoje eu さ não ん vou が não, tô com dor de cabeça, 今日は trabalhei 頭痛 muito, だ tô から cansado. 教会行かない。今日は疲れてるから教会 Você 行かない。 entende qual é a vontade de Deus. 神様の御心を知っています。し Por か isso し que ela tem que estar clara e nós temos que 行 tomar え uma ない decisão. ですから私たちははっき Porque, りとした決断を取 infelizmente, らな nós ければ vamos, se nós decidimos viver para Ele, 私たちが本当に彼の por ために生きる completo, 決断を para 取らなければ realizar a vontade dele, 完全に彼に従うことを pode ter 決めなければ certeza que muitas pessoas vão se decepcionar com você. 多くの人たちはあなたにがっかりします。 Nós precisamos ser libertos das expectativas das pessoas, amém? 私たちは人たちの期待から解放されなければ Em ならない。 primeiro lugar, os discípulos, para começar, 第一 que に seguiram a 弟 Jesus. 子たちを見てください。 Qual era o sonho deles? 彼らの夢は何だった O んですか？ mestre vai reinar neste lugar. うわぁ、主は Assim como Davi vai sentar no ダ trono, ビデが統治したように estabelecer um reino, 彼の御国をここで a 築 gente く vai。sentar no trono junto e vai dominar tudo. そして私たちは彼と王座について全てを Por 支 isso, 配 quando する。 Jesus ressuscitou, nos 40 dias antes de ele subir lá no monte, ですからイエス・キリストが o 帰っ discípulo た falava 後の assim: 40 é 日間の agora? 間、 É agora que você vai estabelecer? あなたはもう御国を今築くんですかと。 E não era. でも違ったんですね。 E eles se decepcionaram. 彼らはがっかりしたん Os でしょう。 discípulos de Emaús, o que eles falaram? Não era o que a gente pensava. アマウスに向かっていた弟子たちは何て Cara, 言 eu ったんですか？ servi o cara durante 3 anos e meio. もう思って Paguei い o た人 preço とは para 違 estar っ do lado た。 dele. Mas ele não 3年間彼と一緒にい supriu て as minhas expectativas. 私たちの期待には応えられない。 Discípulos. 弟子 Por た isso ち que eu です entendi no Senhor que eu não posso mais discipular pessoas ですから私は主によって理解しまし que た。 verdadeiramente não queiram a vontade de Cristo. キリストの身胸に応えたくない人を Porque vai chegar um momento que eu vou 弟子 decepcioná-lo. 訓練する意味がないんです。 Aí como vai fazer? Vai abandonar como muitos outros abandonam Jesus? で、どんなに訓練してもイエス・キリストを Jesus virou para os 12 e falou assim: vocês também querem ir? イエス・ Aí キリスト Pedro を falou: 後にするんです。 Eu tenho a revelação de que você tem a palavra de vida eterna. Então de você eu não largo. だからペテロはあなただけが Eu entendo que o meu destino está nas tuas mãos. だからあなたからは離れないと言ったんです。 Depois, um dos maiores problemas acho que de hoje. 最近の一番の問題っていうの Abre lá は comigo, Mateus capítulo 12, マタイの12章を開いてくださ no versículo 49. い。47節。 Chega um momento na história de Jesus, em Mateus, マタイで que Jesus ele está ministrando numa casa イエス・キリストがある家で para um público. ミニストリーしていて Aí a sua família vem. 自分の家族が来るんです。 Esse texto vai relatar isso aí no finalzinho. 最 E a 後の方に família 書いてあるん vem. ですね。 Aí entra um senhor e fala assim: Jesus, De- a sua Dareka família que- está lá fora. ご覧なさい、あなたの母親。 Mas Jesus sabia o motivo ao qual a família estava indo naquele あなた lugar. と話そうとしている。しかし彼がそこにいる目的を知らな Porque い。 a família de Jesus estava escandalizada. イエス・キリストの家族 Os は irmãos, 驚いていた。 estavam todos falando: esse cara tá doido. この人は頭がいかれた。 Negócio de Messias. メシアだ。 Vamos impedir ele, vamos parar ele. 彼を止めようと。 Jesus Cristo ele sabia. イエス・キリストは知っていたんです。 Aí o que Jesus faz? イエス・キリストは何したんですか？ No versículo 49, amém? Ah, 49節を見ればわかります。 é isso aí mesmo. Jesus Cristo ele pega e ele vira assim: quem é a minha família? ご覧なさい。ここには Nós precisamos entender isso. E muitas das vezes, infelizmente, por causa das nossas famílias,
Eu quero que você entenda イ nisso エ no ス・ seu キリストは言い espírito ました。 também. 私の家族は誰ですか？ E muitas vezes por causa das nossas famílias nós somos impedidos de viver a vontade de 多くの Deus. 時に私たちの家族のせいで私たちは神様の御心を生きることができ Agora é な uma coisa que você precisa discernir em Deus. い。しかしあなたはそれは神によって Nós jamais vamos falar, deixa, faz aquilo lá, jamais. それを区別 Isso し é な uma ければ。 decisão pessoal, これは個人的な決断。 entendendo o que é a vontade de Deus. 何が神の御胸なのか。 Aí Jesus Cristo vira assim: quem é a minha família? 私の家族は誰 Ele なのか。 deixa claro quem é a família de Jesus. イエス・キリストは自分の家族は Ele 誰 estende な a のかを mão は no っきりする。 versículo 49 e diz assim: 49節でこう言います。 para os seus discípulos diz: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Versículo 50. 誰のことか。 Pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. ね、50節に書いてあります。 Quem é a família de Jesus? イエス・キリストの家族は誰ですか？ Aquele que faz a vontade do Pai. 父の御心を叶える人です。 E isso precisa estar bem claro na nossa vida. それが私たちの人生ではっきりとしていないといけないのです。 Mas e se os meus pais não querem fazer a vontade de Deus? じゃあ私たちのお父さんやお母さんが E se os meus 身 pais 胸を não 行いたく querem なけれ fazer a ば、 vontade de Deus, o que eu faço? 両親が身胸を行いた Então くなければ、 precisamos separar じゃあ o que é 私たちは família e o que é parente. 家族とそして親戚を分けな Porque けれ quando ば。 uma pessoa que não quer mais fazer a vontade de Deus está ao nosso derredor, se torna parente. 私たちの周りにいる人で Porque 神の身胸を行わ a única ない família 人は親戚です。 É de Cristo. Jesus イエス・キリストの家族、 é aquele que busca fazer a vontade do Pai. 父の身胸を行うものだけだからです。 Amém? Eu vou chegar depois no caminho para fazer a vontade. Estou explicando um pouquinho, relatando aqui a 身 vida 胸を de 行う Jesus. ためのその道 Se ele é の o nosso exemplo, então nós 後で temos que 説 seguir. 明 Amém? します。 E os amigos? じゃあ友達は Quem eram os amigos de Jesus que ele イエス・ amava? キリストの愛していた友達は Lázaro, 誰？ Marta e Maria. Amém? ラザロ、マルタとマリアですね。 Olha só para você ver. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio de amor. ですから皆さんこの Que existe um amor almático, existe um amor no espírito. 愛に気をつけなければならない。 De 霊 uma から vez 来 eu る falei um 愛 pouco, と mas hoje eu vou explicar そ mais して claro. 肉体から来る愛があります。 Com que manipulou Marta e Maria a Jesus? Porque ela manipulou com amor. O que elas falaram? Elas falaram assim: Mestre, aquele que tu amas está enfermo. O que elas estavam querendo dizer? Se você ama, マルタとマリアは何を言って vem いた？ fazer alguma coisa. E o que 主 Jesus よ fez? あなたの愛する者が今病です。 Você está entendendo esse 何が amor 言いたいの manipulador? か。あなたは愛してるんですよね。 Entenda que Jesus não se movia por esse amor almático. E じゃ Jesus, あ何とかして ele くだ não さい。 falou assim: não, eu não amo vocês. Não deixou em nenhum momento claro. Ele amava assim. イエス・キリストはもちろん彼らを愛していた。 Como amigos, ele amava muito 友達とし Lázaro, てすごく愛してい Marta た。 e Maria. マルタ、マリア、そ Só し que てラ Jesus ザロ não。movia pelas expectativas das pessoas, しかし彼らの期待 pelas によって動かなかっ necessidades た。 das pessoas. 彼らの必要によって動か Jesus, なか estou った。 precisando, tem como você vir? Ele não vai vir porque você precisa. あなたが必要な時に彼はあなたが必要だからと言って Ele 来る só わけ se じゃない。 movia quando ele entendia que era a vontade do Pai. Aí ele fazia. 父の身胸だと理解した時にしか動かない。 Por isso que tem que ficar bem claro o que é a vontade de Deus na nossa vida. ですから私たちの人生で神の Por isso 身 nós precisamos 胸とは entrar no 何か ano を que は vem っきり dizendo させないといけな assim: い。 bem, esse trabalho que eu estou é a vontade de Deus? 私がいるこの職場は神の身胸でしょう Bem, esse lugar que eu moro é a vontade de か。 Deus? 今住んでいる場所は神の身胸なんでしょうか。 Essa pessoa que eu estou querendo namorar ou estou namorando é a vontade 今 de Deus? 付き合おうとしている人、あるいは付き合 A い igreja onde eu congrego, onde eu estou, 神 é a 様の身 vontade 胸 de なの Deus? 今いる教会は神様の身胸なんでしょうか。 Precisamos perguntar e precisamos ter clareza e 私たちは certeza これを聞い de て、 cada そして passo que nós estamos tomando. 自分たちの歩んでいる一歩一歩に Porque 確信 assim を era 持 a って vida い de なけれ Jesus e ば、 assim nós devemos ser também. そのようにイエス・キリストの人生でがそうだったよう Eu に vou mostrar o 私たちも processo そのよう depois, に amém? 歩まなければならない。 Vamos devagarzinho, tem um tempo ainda, aleluia. Hoje a pastora vai anotar, então vamos extrapolar um 今 pouco. 日ベラ先生がいないから、時間制 Brincadeira, 限が brincadeira, ない。 pastora, perdão, ela está assistindo lá. 冗談ですね。今ネットで多分見てるでしょう。 Aleluia, te amamos, pastora. 先生愛してます。 É ao vivo ainda, imagina. Ela tá lá dando glória. Então, aleluia, deixa eu voltar aqui. Agora, o que diz lá em João no capítulo じゃあ 17? ヨハネの17章で何を No 語ってい versículo ますか。 4. 17章の4節。
Porque se ele veio para cumprir uma coisa só, então ele tem que cumprir, amém? 彼が一つのものを João capítulo 17, 行うために来たんだった versículo ら 4. 彼はそれをやらなければならないでしょう。ヨハネの17章4節 Ele diz assim: eu te glorifiquei na terra. O que? Completando a obra que me deste para fazer. Entenda uma coisa, Jesus Cristo, todo mundo pensou, não, ele não cumpriu com a nossa expectativa. で多くの人たち Ele が não completou a obra que ele tinha que ter completado イ aqui エ na ス・キリス terra. トはこの地上でやらなけれ Para ばなら muitos ない aqui da こと terra を naquela época, ele não Yaranaca. completou. Mas para o Pai que estava no céu, ele diz: está consumado, está tudo completo. 多くの人たちの期待には応えなかったんですが父にはこう言いました Então nós precisamos decidir a quem nós queremos verdadeiramente 全ては成 glorificar 就したと através da nossa vida. Amém? Aleluia, mas estão dando para acompanhar até aqui? 皆さんついてこれ Tá て de ます novo? Acho que está bem claro agora a vida um pouquinho de Jesus. Se じゃあ você イエス・キリ estudar, スト você の vai 人 entender 生 melhor. は今はっき Por り isso し que た é muito importante você tirar tempo, ler a Bíblia, ler a で história す de からあな Jesus. たは聖書を読むのは大事 Busque o 大事な Espírito ことだ Santo para que ele possa te 聖霊様に頼んで revelar. 本当に自分に解き明かしが Então あるように nós precisamos se livrar das expectativas das 私た pessoas. ちは人々の Eu 期 falo 待 essa から逃 experiência própria. げなければならない Eu tive que frustrar muitas expectativas. 私は多くの人をがっかりさせる必要があったんです Muitas das vezes até perder pessoas. そして多くの人たちの中もそれによって Mas porque você não ama? Não, eu amo. 愛していないから違います Mas o meu amor está para aquele que verdadeiramente se 私の entregou 愛 por mim. は私のため Que に morreu por mim. E que pagou um 死んで preço く por れ mim. 死んでくれて Ele é そ meu して primeiro amor. 私のために代価を払った人のために É para ele que, em primeiro lugar, eu preciso だから corresponder. 第一に私は彼の期待に応えたいんです Amém? アメンですか Agora, então a essência de Jesus era o quê? Fazer a vontade de Deus. じゃあイエス・キリストが源としていたものは何で Se す eu か for colocar uma outra palavra, eu posso ligar com a obediência. それは従順にもつながります Então, como eu disse aquela hora, Cristo está crescendo dentro de nós. さっき言ったようにキリストは私たちの中で成長し E て é います necessário que ele cresça, で彼が成長する para 必 que 要 ele もある possa manifestar. 彼が現れるために E o importante, o que é mais importante na nossa vida hoje então, para que isso aconteça? ではそれが起きるために私たちの人生で今一番大 Porque 切 se な eu ものは perguntar 何ですか aqui, quem quer fazer a vontade do Pai que 今 está no 父の céu? 身胸を行いたい人 Levanta as suas mãos. Quem 手 quer を fazer 挙 a げてくださ vontade い do って言った Pai? ら Aí todo mundo, que nem o Brian faz. みんなねブライアンみたいにって手を挙げて Amém ou não? Senão Amém, a gente desca? para por aqui, dou o goodbye para Amém, vocês já não é e nada, vamos embora a para message, casa, quando porque eu estamos olho perdendo assim. tempo. ちょっと時間 Porque も se nós não estamos aqui para conhecer Ele, para fazer a vontade dele, então estamos perdendo tempo 私た aqui. ちがここにいる目的が彼を知 Eu る vou ため explicar そ isso して na 彼の Bíblia 身 depois, 胸 o を行う propósito た da め igreja で do なけ Senhor ればちょ e っと dos 間違いですよ ministérios. É muito importante a gente entender. Para que quando nós entrarmos ano que vem, Até nós goico vamos já entrar me mais dizem ligado ruínas. aqui neste lugar, mais focado. 来年私たちがもっとフォーカスを合わせることができる Como eu faço para permanecer em Cristo? キリストにとどまるためには何が必 Como eu 要 faço para conhecer a vontade de Deus? 神様の身胸を知るのにはどうすればいいの Como eu faço para que Ele possa crescer dentro de mim? 彼が私の中で成長するためにはどうすればいいのか Lógico, em primeiro lugar, precisamos obedecer. 第一に従う従順ですね Eu gostaria de compartilhar agora com vocês essa parte. Abre lá comigo em Efésios, あなたの聖書エペソの no capítulo 4, 4章 a partir do versículo 11. 11節以降読みます A pastora Vera está declarando sempre, ベラ先生 dizendo, はいつも言っ pastor ています Comino, os い pastores つも que 宣 ministram 言してい aqui, ます小見 está 先生も dizendo いつも宣言 que してい ano ま que す vem vai ser um ano ao qual Cristo vai se revelar 来 para nós. 年キリストが私たちの中 É で Cristo 解き明かされる revelado. 年になる Quantos creem nessa 解き明 palavra? かされたキリストこれを信じる者は Agora 何 você tem que se perguntar, sempre é importante você se perguntar, ですから自分自身に聞く必要があります para quem Cristo vai se revelar? 人が何のために
Para que coração ele verdadeiramente vai se revelar? どういう心にキリストを Ou você quer que ele vai se revelar para qualquer um, para qualquer それ outro? とも適当にキリストがこうパッて自分を明かすんですか？ Ele vai se revelar? Sim, ele vai se も revelar. ちろん彼は自分を解き明かし Mas ま para quem ele vai se revelar? す。しかし誰 Para aquele que deseja, 求めるものです。 para aquele que quer verdadeiramente, 本当の意味で彼を求めている人。 para aquele que tem o mesmo prazer que Jesus Cristo tinha aqui na terra. キリストがこの地上で持っていた Aquele prazer de falar assim: Deus, 同じ気持ち、 o que me satisfaz e o que me sacia é fazer a tua vontade. 主よあなたの御胸が私を満足させるっていう人です。 Porque jamais eu vou revelar alguma coisa ou pedir para alguém fazer alguma coisa para mim se eu sei que a pessoa não está nem aí para mim. 私は決して私のことをどうでもいいと思っている人にお願いなんかしません。 Porque nós estamos falando de revelação. 今 É muito mais do que um conhecimento bíblico. É muito mais do que conhecer a história da た Bíblia. だの聖書のストーリーや知だけとは違うんです。 Vai ser necessário aquele momento ao qual Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fica-lhes a sós. E o Pai vai te recompensar. Com o quê? Com a revelação. 聖書にあるように私たちは部屋に入っ Porque て Ele vai 閉 se じこもって revelar para você. 父を私たちに教えを与える、それが解き明かしなんです。 Agora, isso nunca vai ser de graça. それは決してただではありません。 Conhecer a vontade dele, por quê? Porque quando eu conheço a vontade dele, sabe o que acontece? 私が彼の願いを知った時に何が起きますか？ Eu vou ter que ser responsável. 責任が伴います。 Para quê? Para obedecer. それに従う責 E 任 para が。 completar aquilo que eu entendi nele. そして彼によって理解したものを Então Deus vai revelar para aqueles que verdadeiramente quer ser exatamente fiel. ですから彼は本当に Ou 忠 ser 実 fiel になり exatamente たいもの、あるいは naquilo 忠 que ele 実 quer. なもの、彼の身 Deus, eu 胸 quero に忠 fazer 実なものに exatamente o 自 que o 分を Senhor 明かす。 quer. Começando ano que vem, eu quero fazer exatamente o que o Senhor quer. 来年が始まれば私 E eu は quero ser あなたの fiel. 身胸を行いたい。 Não quero nem 忠 passar do 実でありたい。 limite. E não quero nem deixar de fazer também algumas coisas. Quero fazer exatamente o que o Senhor pediu. 中途半端ではなく、本当にピンポイントで Porque não adianta eu ser 完全に従いたい。完 Mas 全 já に eu 忠 fazer- 実でありたい。 só algumas coisas. だから少しだけやるのでは Por 意味 quê? がない。 Qual foi o problema de Saul? サウル王の問題は何だったんですか？ Quando Deus deu uma ordem para ele, qual foi o problema dele? Por que Deus o 神様 rejeitou? が彼に命令した時、彼の問題は何だったんですか？ Samuel fica bravo por quê? サムエルはなぜ憤ったのか？ Mas Saul ele chega, não, eu fui fiel. しかしサウルはいや私は Eu 忠実だった。 obedeci. 私は従ったと言ったんです。 Eu obedeci. 私は従ったと。 Eu matei muitos amalequitas. アマレク人をたくさん殺した。 Muitos. たくさ Foi ん。 muito, mas muito mesmo. 本当にたくさん。 Mas Deus não pediu para matar muitos. でも神様はたく Deus さん pediu 殺せ para とは言ってない。 matar todos. 全員殺せって言ったんです。 Então ele não foi fiel exatamente 彼 naquilo は que Deus ピンポイントじゃなかったん pediu で para す。 ele. 神様が彼に E para Deus uma obediência dessa maneira, そしてそういった従順は神様にとって ele não reconhece. 彼は知らないんです。そういった従順は。 Então é uma responsabilidade ですから責任なんです。 de prestar o meu ouvido a ele e falar assim, o que o Senhor quer 彼 de に mim. 耳を傾けてあなたは何が望ん Porque でいる até para Jesus foi uma responsabilidade イエ muito ス・キリ grande. ストにとってもそれも Depois nós vamos falar um pouquinho disso aí. すごい責任だったんです。 No Getsemane ele falou, na verdade eu não quero. ゲッツェマニで彼は本当は嫌だ Mas と。 eu sei que a sua vontade é し isso. かしあなたの御心はこれだと知ってい É る uma responsabilidade. 責任なんです。 Então Deus está chamando o quê? Pessoas maduras para esse ですか tempo. らイエス・キリストはこの時に Porque uma pessoa 熟 responsável é し uma た人 pessoa よ que tem maturidade em Deus. 熟している霊的に熟している人。神様 Vamos entender um pouquinho lá em Efésios capítulo エペソ4 4. 章 Propósito da igreja, para nós continuar. Está escrito assim, ele deu uns como apóstolos e outros como profeta e outros como evangelista e outros como os pastores e mestres. Versículo 12. 12節 Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. 13節 Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14. 14節
para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Versículo 15. 15節 Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Uau, uau. Amém. Vamos lá. アメン Tremenda essa passagem, eu amo muito. この箇所本当に私を愛しています Primeiro vamos entender qual é o papel dos 5 ministérios. ではご益者の役目を理解しましょう O papel dos 5 ministérios é o quê? É levar os santos ao aperfeiçoamento. ご益者の役目っていうのは生徒たちを Crescer na 全くものにな estatura る do よ varão うに perfeito que é 鍛える Cristo. ことですそれを Amém? Então os ministros, eles trabalham para formar o quê? Formar a Cristo nas pessoas. ですからご益者たちの役目っていうのは人たちがキリスト E qual é a の形 sequência? に Paulo nos ensina. 形作られるよ Lá em Gálatas 1, no versículo 15 e 鍛えること 16. です Depois pode estar lendo em ガ casa, ラ hoje テ eu ヤ vou の estar 1 lendo por 章 causa の do devido 16 tempo. 節は Ele fala assim: aprove Deus. Vamos ler, é tremenda essa 読 passagem. みましょう素晴らしい Gálatas no capítulo 1, ガラテヤの1章 no versículo 15. 15節 Olha o que Paulo diz: mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou, para quê? E me chamou pela sua graça, no versículo 16, para quê? 16節 Revelar o seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Amém, até aqui. Qual que é o propósito do Pai? Qual é o desejo, a vontade dele? É revelar em primeiro lugar 父 Cristo の em 目 mim, 的と彼の身胸は何なの Cristo em nós. キリストが私たちの中 Cristo precisa ser revelado primeiro em nós. キ Por リストが quê? まず私たちに明か Se さ eu れ quero る formar a 掲示され Cristo, る então em primeiro lugar eu tenho que conhecê-lo. そのために私たちは彼を知 Não る estou 必要 falando が só あ das る pessoas que pregam aqui. Quando você sai, você é um ministro do Senhor, amém? 皆さん私はここでメッセージしている人について言っています Você é um あ evangelista, なたはこの外に出れば você é um あなたは profeta lá na ミニストリーをするものなんです Você é um mestre quando você ensina a Anata palavra para wa alguém, sensei de ari, mesmo que não anata wa conheça a 人 Cristo. であり Então quando você sai, qual que é o seu papel? É で formar す a から Cristo. あなたがこの外に出た時にあなた Por の isso que 役目 Paulo は fala, 何ですか não é 人々 pregando をキリスト para に conhecer. Não, é Descasqueiro. conhecer para pregar. Então eu tenho que formar o que eu conheço. 私が知っているものを形作るんです A pergunta é, それはキリスト se eu pedir para alguém e falar assim, pinta aqui para mim a bandeira do Brasil. 私が誰かにブラジル Como の você vai pintar a 国 bandeira 旗 do を Brasil se você nunca ouviu 色を塗ってくださいって ou 言っ não て conhece? その人が国旗の色すらわからなかったらどうしよ Impossível. Então, o problema Escândalo. maior é quando nós queremos formar algo que não Descarado. seja Cristo. うキリスト以 Damos 外のものを formas para 私が as pessoas, 作ろうとしている時 fazemos elas 問 ser 題ない religiosas, mas não 人々を宗教家 pessoas に do 変えてしま reino, う filho de Deus, ou que 神 revelam の a 子で Cristo. あったりそして Então, em primeiro lugar, キリストに似ているものではなく宗教家に então o papel dos ministros é o quê? Formar a Cristo. キリストを形作る E é muito interessante no versículo 12 de Efésios capítulo 4. エペソの12章の4章の Ele fala 12 assim, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para quê? Para a obra do ministério. Bem, eu não sei se foi só eu ou se muitos aqui. Eu entendi muito errado esse texto. 私は前これを Porque eu 間違 entendi った理 assim, 解の仕方 o apóstolo vai ativar apostolicamente, o profeta vai ativar profeticamente, 人は o pastor vai 人的 ativar に活性 pastorialmente. 化させ por 牧 aí 師は vai. 牧師的に活性化させ Pensava que era uma ativação do ministério. で思っていたんですね Mas na realidade ele está falando da obra do ministério e não do ministério. し Agora か vamos しここ entender. ではミニストリーではなくミニスト No リーの Velho 働きについて言って Testamento, る quando você estuda obra, significa fazer algo para Deus. 皆さん Ou fazer. 働きって言った時には神様 Agora, のた a めに obra 何 no かをす novo る pacto, por isso que muitas coisas ela muda, é necessário nós entendermos e compreender isso. No novo pacto, obra 新しい契 significa 約では obedecer. 働きっていうの Hoje eu não は vou entrar 従うっていう意 nisso. 味 Se tiver oportunidade, ou um dos pastores pode estar explicando, onde eu explico o porquê. Mas é tremendo. その説明 Obra は no 知 Novo りたい人は Testamento 後で説明します significa obediência. Por isso que também fala da 新約 obra 聖記 de morto. 新約聖書の働きっていうのは従うことについて Qual é o propósito dos ministros aqui? ここでのミニストリーしてる人の役目っては何 É ですか formar a Cristo. Para quê? Cristo. Para obedecer. 近づけさせるんですね E quando eu obedeço a Cristo Não, que está também. sendo Estragar formado também. dentro de mim, eu sou aperfeiçoado. で私の中にいるキリストに従うとき Porque eu posso 私は ativar 完全 profeticamente a vida de uma pessoa, mas ela Mata-que continua não sendo obediente.
Eu posso ativar a vida de um profeta ou de um pastor ou qualquer um, mas ele continua não sendo obediente. 私は誰かを活性化させても Entenda que o reino de Deus, Fugiu de- mas aí, né? 誰かを活性化させても不従順でいられることができます。 O reino de Deus, ele não se estabelece com ministérios, mas com obedientes. 神の御国っていうのはミニストリーによって動 Levanta くの suas では mãos, なく、 preciso 従 declarar, liberar う essa 者 palavra たち sobre a によ sua って vida. 動かされるんです。 Pai, eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo que essa geração vai se levantar não almejando ministérios, posições, mas vai almejar obedecer a Cristo. Vai almejar obedecer a Cristo. As pessoas, Deus, por causa da obediência, vai profetizar. Por causa da obediência, mesmo não tendo chamado no ministério, ela vai ensinar, ela vai pregar, ela vai liberar cura, ela vai liberar libertação, porque é uma pessoa obediente em Cristo 従 Jesus. 順なものだからです。 Aleluia. Vamos continuar, amém? Aleluia. Uau. Então, o propósito dos ministros são esses. さっき言ったようにミニストリーqual é の o する人たちの役目、ご益 Propósito 者の役目は nós, それ quando です。 estamos como ouvinte, recebendo a palavra. では私たちが御言葉を聞いてる側としている時の Precisamos entender 目 porque 的は何ですか？ dia eu discipulo, dia eu sou discipulado. いつか私は弟子訓練し、いつか dia eu 私は ministro, dia eu 弟 estou 子 sendo 訓練される ministrado. んです。 Preciso entender os dois papéis claramente 2 na つの minha その vida. 役目を理解しなければならない。 Então, quando nós vemos aqui, precisamos entender qual é o propósito de estar sentado aqui neste lugar. 私たちがここに来て座っている時にその目的を知らなければな Porque, ら meu ない。 irmão, é muito importante esse tempo. É この時っていう preciosíssimo のは tempo. 本当に大切なものなんです。 Uma coisa que nós podemos perder nessa terra e nunca mais recuperar é o tempo. この地上で私たちがなくしてそして二度とそ Pode れを取 perder り戻 dinheiro, すことはで recuperar, きな pode いも perder の um は carro, recuperar, Toki casa, desu. recuperar, família, recuperar, 車だろう recuperar と tudo. 家だろうと私たちは取り返すことはできます。しかし時は Então, se eu 取り estou 返せま aqui せん。 gastando, não, investindo meu tempo, 私は aleluia, ここで自分の時間を投 ter 資している。 discernimento ですか disso, らそれ para を que eu 理 não 解 venha しなきゃならない。 perder o meu tempo. 自分のその時間の無駄遣いにならないように。 Amém? アーメンですか？ Qual é o propósito então? じゃあ目的は何ですか？ De estar atento à palavra. 御言葉を聞く、 De estar atento à palavra. 言葉を注意深く聞く。 Porque o fruto do nosso conhecimento 私たちの知恵の実は nós obtemos através da concentração 私たちの集中によって得るもの。 quando nós atendemos a palavra. 御言葉に対する集中によって Sabe quando vem a revelação? Quando 解 você き明か está しが来るとき prestativo. あなたが集中しているとき Sabe qual é o maior propósito do inimigo? 悪魔の一番の目的は何です É か？ te distrair. あなたの気をそらすことです。 Entenda uma coisa, ele não tem problema com você estar aqui. あなたがここにいることに彼は問題と感じ O ていない problema dele foi o que eu falei no começo, é quando acontece o maior milagre. 彼の問題っていうのは最初に言ったように De você sair daqui falando, agora eu entendi. 私は今理解することができたっていう Aí ele tem um grande その problema. 奇跡が彼にとって一番の Porque 問 quando 題。 você entende, você あな permanece. たが理解したときにあなたは継続 Versículo できる。 14. ヨハ De ネの4 Efésios. 章 Qual é o 12 propósito do エ aperfeiçoamento ペ do ソ4 santo? 章12節 Aonde nós temos que chegar? De onde que nós temos que sair? Qual é o nosso alvo e qual é o nosso destino? Para que não mais sejamos o quê? Meninos, criança. Amém? 14節 Eu tenho um filho hoje, tem 2 aninhos, maravilhoso. Meu irmão, 私にも子供 preciso がい dizer ま uma す。 coisa, ele é um mestre para mim, dentro de 私に casa. とって彼は先生です。 Eu aprendo muito com ele. 彼に Quando a gente 多 tem く esse 学び negócio ま de す。 espiritual, você fica meio doido, né? Você vê as coisas acontecendo, vê ele fazendo, fala, meu Deus, Deus vai falando com você. ね、彼の行動を通して神様は私に語ります。 O meu filho, 私の子は、 eu creio que para qualquer um, まあお父さん、 se você chegar para ele falando assim, eu tenho um pirulito para você, 誰でもいい、誰かが彼に ele é levado. 棒付きキャンディ Ele vai. ーあげるよって言 Não ったら、 pensa 2 vezes. 彼は誰であろう Assim, ó. とついていくんです。 Ah, é direto, nem pensa. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Tá あ、 nem お父 vendo. さんがどう思うかとか考えないです。も Um dia minha esposa tá muito cansada. ういつかね、こ Ela deu う uma cochilada assim. 私の奥さんが大変疲れていて Vai ver o menino sumiu. 少し寝 Ela, て、 cadê? Aí procurou, そ aí して子 encontrou 供が ele. 消えたんです。 Imagina que doideira. O menino some, é assim. 消えるんです。 Ele é levado, ele é facilmente o quê? Distraído. 彼はすぐ気が Esse é o そら menino. されるんです。 E これが問題です。 qual é o propósito da igreja? Do 教 corpo 会 de の Cristo? É crescer. 神の体の目的は何です Entenda que 成長すること。 maturidade, ela não está na idade cronológica nossa.
Maturidade não significa porque eu tenho 30 anos de igreja, eu sou uma pessoa madura, não. 皆さん熟した人っていうのは年を重ねてる人じゃないんです。 A maturidade é o quanto que eu conheço de Cristo, キリストをどれだけ知ってるかによって enquanto 決ま eu るんです。 o obedeço. キリストをどれだけ従ってるかによって Porque é o 決 que ま eu るんです。 disse, só obedece quem é responsável. Uma pessoa que é 責任 responsável を é 持 uma っている pessoa 者だけ madura. が彼に従う。 Por que está nas mãos dos pais para trabalhar, para sustentar em casa? Porque ele tem que ser maduro para isso, tem que ser responsável para isso. なぜ家の頭は Agora o menino tem que se preocupar com 責 isso 任を負わ aí. なきゃならな Nem い um pouquinho, meu 彼 filho が tá nem 働いて vendo. 家族を養わなければならないからで Tá す。 nem vendo. Mas a responsabilidade é minha. Mas um dia ele vai crescer. いつか私の Quando 子 ele 供を成 crescer, 長します。 ele vai ter que ser responsável. Quando ele não for responsável, aí ele vai sofrer 大き muitas くなった時に consequências. 責任を E as consequências são essas, que muitos Ete- sofrem. É Você- inconstantes, é levado ao redor por todo o vento de この doutrina, 14節に書いてあるのが pela fraudulência dos homens, pela astúcia 責 tendente 任 à を負わない人たち maquinação do の erro. 結果です。 Existem muitas pessoas espertas nesse mundo, amados. 多くの人本当に Pessoas inteligentes 頭いい人た que ちが não この têm 世 a の中に Cristo. キリストを Maquinação do erro. Eles maquinam o erro e muitas das vezes, se você é um menino, não discerne espiritualmente, você é elevado. Você só 悪 vai 巧み saber がすごい depois 人 que o たちが negócio já た está くさんい tudo ます。 acabado já. あなたが注意しなければ Tá entendendo? Amém? 惑わされます。 Então esse é o nosso propósito aqui da igreja. ですから Por isso que a 私 partir た de agora, ちの quando 教会の nós 目 for 的 vir, はそれ nós なんで temos す。 que ter esse entendimento. 私たちはそれを理解しなければならない。 Que por causa de eu ir num banheiro, eu perco muita coisa. Eu perco até a essência da メ palavra. ッセージにトイレ行くことによってあなたはメッセージの Porque 死 quando uma を pessoa ela ministra dentro de uma linha, tudo ligado uma coisa na outra. Quando você perde uma coisa, você não consegue ter base para aquilo que foi ministrado. あなたが一つ失うだけでひとときメッ Aí セージ você を não consegue 聞かなかった permanecer だけ naquilo で que você recebeu. Por quê? Porque Ah, você Natal, perderam ah. algo. メッセージの死が分からなくなり Amém? Estão ligados? Eu tô vendo que você está ligado, hein? Rapaz. 皆さん Coisa 大丈夫 linda で do すか Senhor. 集中してますか Aleluia. Agora, como eu aprendo a obediência? Agora é a melhor parte. 一番いいところですね。どうやって Vou falar 従順になれる o Luiz Hermino gosta de falar. Ainda dá tempo de você ir embora, se você quiser. Fica à あな vontade. た né? また帰りたいならね今なら帰れますよ Porque isso aqui pega, e pega, e pega, e これ pega を聞い muito. たらちょっと Uma luta. Eu falo assim, o problema quando você entende é isso aí. É que você tem que ser responsável. Aí pega. 皆さん Aí é aquela あ aflição no なたが理 espírito. 解することの問題っていうのは責 Vamos 任が aprender com o 伴うってことで mestre, す com o cara, o principal, nosso exemplo, nosso 私たち modelo. の模範であるキリスト Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Como nós aprendemos obediência? Hebreus capítulo 5, versículo 8. ヘブル5章の8節を開いてください 8 e 9. Ainda temos tempo, aleluia. Vou tentar ministrar o máximo aqui, amém? Depois vamos nos render aos pés do Senhor. Aqui está escrito assim: ainda que era filho, o que? Aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Próximo versículo. 苦しみによって従 E 順を tendo 学び sido o que? Aperfeiçoado. Veio a ser autor e eterna salvação para todos os que lhe obedecem. そして全 Aleluia. く物とされたので彼 Então a は従 obediência 順 que であ nos る leva à 全ての人に perfeição. 対して永遠 Entenda, quando eu obedeço, Cristo cresce Sim, não, dentro de não, mim. não. É simples assim. O problema é obedecer. Como eu aprendo a obediência? Sofrendo, não é com い alegria. つ従順になれるのですか苦しみながらです Não, e eu posso tirar isso de qualquer exemplo, na verdade. どこからでもこの例えを Comendo, 取れ Deus fala comigo. Soldando, que é meu trabalho, Deus fala 溶 comigo. 接 a し respeito ながら disso で aí. も神様 Sabe は quando Deus 私 quer を ele cravar na sua cabeça essa palavra? 神様があなた Ele の fala 頭 de に qualquer coisa que você entende, ele ministra. あなたがもう理解しないようなものでも彼 Eu は vou te あなたの explicar 頭 um の中 pouquinho で através do meu trabalho. Não sei se muitos vão entender, porque nem todo mundo é soldador. ねみんな溶接しないか分かんないかもしれないですけど Na solda existem níveis. Precisa crescer também. 溶 É a 接 mesma ではレベル coisa. É が a あっ mesma て coisa. 成長する必要がある Tudo tem que crescer nessa vida, né? Em この Cristo 人生 também. では全て成長が伴います Aí na solda lá, Eu né, sei dizer. existem níveis, eu tô num nível lá, assim, 私 razoável. は né, まあ Aí você faz a solda, aí tem um cara que ele vem fazer um teste da sua solda, pra ver se a sua solda... Ele Eu faz sei, tô cheirando desse ompa, que né? Como é que ele ia falar ompa em português? Com ultrassom. Ultrassom. Aí ele vê dentro da solda se tem, ompa se temによる cato, se tem alguma検査が coisinha. Aí se tiver, você tem que tirar toda a Você- solda, soldar de novo. É 音波を muito 通した trampo. 時にちょっとでも
まあ気泡やらなん E é か mais あ ou る menos と assim. Aí eu vou lá 全 só. 部やり直さなきゃならないんです Aí já é aquele desespero quando ele chega, né? Pra で ver. その検査の人が来るともう A 緊張 já して fica na mão. Ele chega lá, é o coração, né? Aí vendo assim. 岡田さんっつって Aquela 音パッ carinha と押して assim, aí você começa a marcar, tira o giz, でチョークで書き始めるん tem で que arrumar, tá? ここダメ Sei. ここ直さないといけない Chegou um dia, である日私 eu は fiquei tão triste, 悲しくなりすぎ porque て isso aí é sofrer, irmão, você não Essa- entende, mas eu sofro. これ苦しむことですよ Mas qual que é o resultado do sofrimento? でも苦しみの結果は何 É ですか crescer. 成長なんです Quando você decide ou quando você aceita passar por isso. あなたがそれを通るのに O problema é que existem muitas Dá pregações que toque. falam assim, não pare de sofrer, amado. 多くのメッセ Você ー tem ジ que では ser feliz, você nasceu 苦 para し ser まないでくださいあ amado. なたは幸せになるために生きた Nasceu para ser, para de sofrer. 苦しむのやめましょうっていう Mas a realidade é que através do sofrimento nós aperfeiçoamos em obediência. 苦しみの中で私たちは成長するっていうことです Olha que interessante. Cristo Jesus em Getsemane, o que ele falou? Ele falou キリストは assim, ゲッツェマネで何て言ったんですか a minha alma está triste até a morte. ま A morte de cruz? Não. あ私の魂は死ぬほど Abre 悲 lá しい comigo Filipenses. Pá, Vamos? Filipe Estou não. quase encerrando já. Filipenses capítulo 2, no フィリ versículo ピ 8. の2章の8節を Vamos 開け entender ば o processo que Jesus Cristo passou, porque é o mesmo para a nossa vida. Filipenses no capítulo 2, no versículo 8. 2章8節 Somente. Está escrito assim. Filipenses no capítulo 2. Amém? Todos abriram? Todos encontraram? Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 8. フィリピ2章8 Está 節 escrito assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até onde? Até? E quantas mortes tem? Tem 2 mortes. 己を低くして死 Qual é a に至 primeira るまで morte? しかし十字架に死に O que Jesus falou? Ele falou que a 十字架に minha やられた alma, não do espírito, a minha alma. Qual que foi a primeira morte de Jesus? Foi no キリスト Getsemane, の最初の死はどこだったんですか quando ele matou o que? 魂 A です vontade própria. 彼は自分の A luta 欲を que 殺した nós 時 temos que sofrer, não está falando de sofrer, de você ser perseguido por alguém. Essa- Não é esse sofrimento, Kurushimi não,っていうのは não, se eu passar aqui. 迫害を受けてっていう Não, não é um 苦しみじゃ sofrimento ない de brigar com o irmão, não é 誰 esse か兄 sofrimento, 弟と não. 喧嘩する苦しみじゃないんです É um sofrimento interno que você luta contra a sua 内なる苦しみです vontade para com a vontade de 自 Deus. 分の欲と神様の身胸 Porque と quando そ você の entende qual é 葛 a 藤の vontade de 話です Deus e você não quer, bem, a maioria das vezes a gente não quer, 神様の身胸に関しては porque é um desafio, Não, eu- porque é uma renúncia, なぜならそれがチ porque ャレンジ é um であり preço a ser pago e porque é 払わ uma なけ cruz, れば né? ならない代価であり十字架でもあるから Então, pra Jesus Cristo, ele teve a primeira morte na onde? No Getsemane. ですから Da 第一のイエス・キリストの死 alma, は do どこ seu ですか interior. Depois que ele morreu aqui, Getsemane, aí era a morte da cruz, a morte física. で十字架で第二の死を Se vocês entenderem isso 肉 aqui, 体的な amados, 死を終えた o processo vai muito mais rápido. Não menos doloroso, mas muito mais rápido あなたがこれを理解す na れ nossa ば vida. その苦しみのプロ Quero セス crescer em は obediência? 短くなり Sim. ます Então é através do sofrimento. Então nós não. Aí, Juju você narita para ainda, de desca? reclamar quando Kurishimi no naka. Deus pede algo para você. Já viu aquela pessoa que obedece, mas obedece reclamando? 皆さん従うけど Já 文 viu 句 aquela 言いなが pessoa ら que 従う obedece, 人 mas depois, no Shite fim masu. das contas, se arrepende? Nossa, 従ったのはいいけ Por que que eu ど ofertei? 最後後悔 por す que, る que eu pedi desculpa? Aquela pessoa não な merece. ぜあの人に謝ったのかと Ah, か por que, que eu fiz なぜ aquilo 献 lá? 金したのかとか Perdi meu tempo. ああもう時間無 Por 駄 que, に que eu し fui た lá orar 6 horas da manhã? Tô só Ande, cansado asa daquele no cai 6 já. inori ni itta Não no ka, aguento mo. mais. 耐えられないって Esse tipo de obediência, lembra no capítulo anterior que a gente leu no primeiro, em Juju Hebreus? tem no ar. Ele falou o quê? Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Qual era o primeiro? A lei. Tudo que é obediência através da lei, Deus não recebe. 立法による Eu estou resumindo. 従 Não sei se está 従 sendo entender 順 mais は claro. 神様は受け取らない Tudo que é obrigação, Deus não recebe. 皆さん強制 O 的 que なも Deus の神 recebe 様は é uma atitude interna de amor a Ele. Fala assim, Deus, eu quero te 願いま obedecer. せん本当の従順っていうのは Aí não tem pra ninguém. 中から来るもの Aí eu não preciso chegar, Lauzinho, participa do culto esse sábado. Vai ser ラオ denso さ pra ん sua 頼むか vida. ら礼拝来てくれとか Pastor 言う Comino, 必要 não はない falta não, por favor. Comino, você Pastor é Comino, bom. você está lendo a Bíblia? Você Você está está orando? yonderu, Não precisa inoteru, falar. Porque uma pessoa que tem uma atitude Yushio ga nai interna, desu. entende o amor dele naquela cruz, qual ele entregou, e 自分 aceitou の a 中 nossa で vida イエ mesmo ス・キリス sendo トの pecador, 十字架の você vai 代 falar 価を assim, 知っ cara, eu て entrego tudo a ele.
Ele merece a 従順 minha の人は vida. 本当に彼に全てを捧げられる。 Ninguém, quando eu me converti, ou até hoje, ninguém fala muita coisa que eu tenho que fazer. Não, se você aceitou Jesus, tem que jogar fora isso aqui, tem que parar aquilo lá. Não era イエ necessário, ス・キリストを dentro 受 de け mim 入 eu れ já た時に sabia. これをしなきゃなら Sabe な por い quê? とか Quando あれ você を捨てなきゃなら aceita, ないと ele か entra 誰も dentro 言う da sua 必要なか vida. ったんです。 E quando なぜ você なら私の entra, 中で aí ele vai começar 彼 a ter の um 愛が governo 大き quando すぎ você てそれに obedece. 従っていたからです。 Amém? Tá complicado? Eu creio que estou tentando deixar bem simples, bem fácil para a gente entender. Amém? なるべく単純に話しているつもりですけど、どうでしょうか皆さん。 Tá entendendo, amado? 理 Amém? 解できてますか？ Olha para a pessoa do seu lado. 隣の人を見てください。 Fala para ela, você está dormindo? 寝ているんですかと。 Se você está dormindo, Mentira, vamos nos cara. jogar aqui no chão, vamos deitar, Deixa eu vamos rolar, necrolate. vamos esquecer tudo. 全てを忘れてください。 Dormir é só na eternidade, amém? 皆さん寝るのは永遠の時だけです。 Ele vai nada, né? Amém? Quero que vocês se coloquem de pé. 立ち上がってく E ださ agora eu quero fazer uma oração い。 através da palavra de 祈りを Deus. したいと思います。御言葉を通して一つの祈りを É uma したい。 oração assim que, meu Deus tem transformado a minha vida, 神様 tem 私の feito eu 人 orar 生を muito こ em の cima 祈 disso りによっ aqui. て多く変えました。 Lá em Colossenses, no capítulo 1, コロサイの一章を開い no てください。 versículo 9. 9節。 Colossenses, capítulo 1, versículo 9. コロサイ一章9節を開いてください。 Entenda que você tem que decidir nessa noite. 今夜あなたは決断しなければなりません。 É uma noite de decisão. Uma noite de decidir a quem verdadeiramente eu quero agradar. 私が誰を喜ばせたいのかを Porque um dia o céu se abriu enquanto Jesus estava lá embaixo e o Pai falou assim: ある日神様は天を Este 開 é o meu filho a quem eu tenho prazer, き、そして言いました。これが私の a quem eu 喜 me alegro. ぶ愛する子。私は彼を O 喜 meu ぶ。 desejo é, Deus, eu quero alegrar o teu coração. 私の願いは主よあなた O の御 meu 心を desejo é, 叶え Deus, る eu quero te dar prazer na minha vida. E não existe nada mais 通してあなたに do que a obediência あなたを満足させたい。 que possa dar prazer a Ele. 彼をこの従順以上に Muito mais 喜 que ばせる levantar も as のは minhas mãos な e い dizer, Deus, eu te amo. Isso não custa nada. 主よあなたを愛していますって Qualquer um いうよりも Agora, それは誰だって obedecer. できます E a しかし obediência tem níveis. 彼 Um に dia eu quero 従 falar a 順で respeito 従 disso. うことは誰にでもできることではありません Até que nós sejamos, até que nós chegamos na obediência perfeita. 私たちが全く人の従順に Que é a たどり着 obediência く onde nós entregamos tudo para poder obedecer. 私たちは彼に従う全てがある Paulo ele faz uma oração tremenda para a igreja de パウロ Colossos. はコロサイの教 Essa é 会 uma das orações que quando eu tenho 素晴らしい祈りを tempo ali, quando meu filho vai dormir, eu intercedo, eu oro pela vida dele, eu declaro essa 私の子 palavra. 供が寝るときにこの御言 Sempre 葉 Deus を通し coloca て em 祈りま mente す essa palavra no meu coração. いつも私はこの御言葉を Olha 通して a oração de Paulo パウロが para コ a ロサ igreja イ de の教会に Colossos. 対して祈ったこの祈りを見てください Ele ora assim: こう祈ります Por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Porque a vontade de Deus se discerne no espírito e não na alma. 神様の御心っての Você は só pode 霊によって理 obedecê-lo 解 quando a sua substância, quando a sua essência, a sua natureza é Cristo, que é no Espírito. 源そしてあなたの素質がキリストであるとき Amém. Feche os seus olhos. 今目を閉じてください Amém. Eu gostaria que ministrasse aquela canção, amém? Eu me rendo. No lugar mesmo onde você está. Se você entendeu あなた o que がこ Deus の御 quis 言 dizer nessa 葉を理解 noite, したんなら quero que você examine-se o seu coração 今自分の心を吟味して e comece a entender aonde está o seu coração. Se está verdadeiramente em primeiro lugar em agradar a Ele. そしてあなたの心は第一に Meu amado, isso é muito mais do que 彼を喜ばせることにあるのか obedecer à liderança. É muito mais do que obedecer a qualquer um. Agora, a vontade de Deus é que nós sim obedecemos à liderança. 神様の御 vontade de Deus 心 existe も muitas ちろん outras 私た também. ちがリーダーたちに従うことです Mas em primeiro lugar, dentro do seu coração, o que uma pessoa ministra, ela tem que testificar o que Deus falou no seu coração. 誰かがあなたにミニストリーするときっていうのは神様の Estamos すでにあなたに語ったことの確信を得させるた entrando め num tempo onde nós vamos viver
e ser guiado pela voz interna e não por uma voz externa. 私たちはこの外から来る言葉ではなく、私たちの内側から来る É a voz do meu 声によって interior que 導 vai かれる時が governar. 来ます。 E a voz externa, quando ela vem, ela vai testificar o que foi falado dentro de mim. そして外から来る言葉は私たちの内側にから来た言葉を本当に No 確 profeta 信させる vir こと。 e orar por você, você fala assim: nossa, ele está falando tudo que Deus já falou para mim. 預言者が来た時にはもうすでに神様は Isso sim 自 é a 分に語っ vontade de Deus た para こ a と sua を vida. 語るんです。それが神様のあなたの人 Não 生 podemos mais ser levados por qualquer vento de doutrinas, 私たちは本当に por qualquer pessoa que fala alguma coisa. Ah, eu vejo que Deus vai fazer assim, assim, assim na sua vida, irmãos. いろんな人たちが予言する言葉によってではなく、 Lógico, a palavra de Deus fala que nós não devemos desprezar a profecia. もちろん私たちは予言を Mas se você ouviu alguma coisa que ainda não foi falado dentro de você em primeiro lugar, então espere. Espere até que o Filho, o Cristo, まだあ fale なた com の você. あなたにキリストがまだあなたに語っていないなら、その予言を聞いても待ってください。 Eu quero dar liberdade nessa noite. Espírito Santo de Deus, 聖霊様、 a tua palavra foi ministrada. あなたの御言葉はミニストリされました。 Aqui estão essas vidas preciosas, Deus, ここ ao に qual o Senhor 大 pagou o 事 preço な naquela cruz. 人たちがたくさんいます。 E o teu maior desejo, Deus, é que cada um de あなたが nós 勝ち得たもの、 venha viver, Deus, 私たちの por tua 一 vontade. 番の願いっていうのは、あなたの願い Que を cada um de nós 私たち possa が生きること entender, で Deus, que a tua vontade nunca vai nos levar à angústia. あなたの身胸を私たちを悲しみに連れていかないことを私 O た que nos ち leva à angústia é não entender a tua vontade. 私たちを悲しみに連れていくのはあなたを A 理 tua 解す vontade る sempre し vai ない nos こと levar, Deus, à alegria no espírito. あなたの身胸は私たちを霊の喜び Talvez に você está se perguntando: 導い será て que vale a pena obedecer? ですから私たちは時に Deus falou isso agora no meu 従 coração. E as pessoas べきなの perguntando: mas será que vale a pena obedecer e sofrer? 従ってよかったって後で思えるのか。 Meu irmão, a cruz não é o fim. 皆さん、十字架は最後では終わりではない A cruz não é o fim. 十字架は終わりではない。 Depois que Jesus Cristo ele padeceu, ele morreu naquela cruz. Jesus Cristo No terceiro dia ele ressuscitou. E ele está sentado ao trono junto com o Pai. E ele está governando. Por quê? Porque sempre a obediência ela vai terminar em exaltação. 従順は絶対にあな Mas たを é Ele que nos exalta. 称えるんです。彼があなたを Deixa Deus ministrar no seu coração durante alguns 神 minutos 様 também. あなたの心を触れさせるその自由を与えてください。 Jesus aqui, Senhor. イエス様、私たちはここにいます。 Pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me mais perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Deus me mostra algumas pessoas para liberar algumas palavras. 神様は何人かの人を私に E mesmo essa ministração, eu quero te convidar, aquele que quer se render verdadeiramente e entender essa palavra. この御言葉を理解して、 E no seu coração está queimando, dizendo assim: Deus, eu decido, eu そして decido. 自分の心では A 燃え partir て de hoje eu decido, Deus. 死を今日以降 Eu 私 decido, は Deus, 決断 viver しま para a す。 tua vontade. あなたの御心を生きる Chocandarabá. Eu decido, Deus. Eu decido, Deus, a agradar o teu coração. あなたの身胸に従うことを私は決断します。そういった人を前に置いて Pra conhecer
Pai, eu declaro sobre essa casa, Deus, uma geração que se levanta, Senhor Jesus Cristo, com o coração quebrantado e contrito, Deus, rendido aos teus pés, para conhecer o teu coração. あなたを身胸を知るためにへりくだ Uma っている世 geração 代たちが que 立ち se 上がる levanta, Deus, porque o maior prazer dessa geração vai ser em ouvir a tua この voz 世代の e 一番の obedecer. 喜びっていうのはあなたの身胸、あなた声に聞き従うことです。 Eu declaro, Senhor, que isso faz sensibilidade, Deus, nos ouvidos de cada um. Cada um seja sensível, Pai, no Espírito, 一人一人が死を霊に敏感であり para ouvir a tua voz. あなたの声に聞き従う E こ eu とができる declaro luz, eu declaro 宣言しま luz, す。 luz, 私は luz, 十字架を宣言します luz, luz, 光を宣言 que します Cristo se revele, イエス・ Deus, キリス para トによ cada る um de 光を nós. 宣言します Oh, ba, 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 ba. Liberta, Deus, liberta, Deus. Chama, barabá. Chega, barabá. Dois mil anos atrás, Deus precisou de um corpo para expressar a vontade dele aqui na terra. 2000年前神様は自分の愛を表すもの民を必要としていました E já se passou 2000 anos. E ainda ele procura um corpo 2000年も経って今彼は ao qual ele pode ter liberdade 彼が自由を持って働ける para 体を探し expressar a vontade dele aqui na terra. 彼の御心を表すための体を探し Um corpo que se oferece por completo. 自分を捧げられる体を Um corpo que se rende por 彼に completo. ひれ伏す体を Que mata sua vontade e desejo para que o 自 dele 分の seja 欲望を差し estabelecido. 置いて Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, Deus. 主よあなたに全ての栄光を誉れよ Somente o teu nome, Deus, merece ser honrado aqui neste あなたの lugar. 名だけが本当に Te agradecemos, Deus, 誉 pela れを tua 受け与えるもの palavra. です Te agradecemos, Ah, Cristo, também Pai, que eu por tô este bacana, ambiente. この E te agradeço 空 pelas 気を vidas 感 que o 謝し Senhor trouxe aqui neste lugar. ここにいる人たちを感謝します Porque
Creio, Deus, que cada um de nós vamos sair daqui, Senhor, que oferecendo o nosso corpo, Deus, para Ti. 一人一人がここを出た時に主よ自分の体を全てあなたに捧げられるように Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esse 地 tempo. 上であなた Obrigado の por 御 este 心 momento. を叶えられる Toda honra, toda glória, 全ての栄光 todo を生ま louvor れ e toda adoração 全ての賛美全ての礼拝 seja entregue a Ti. あなたに Em nome 捧 de げられます Jesus. イエスの皆によって Amém. アーメン Amém. Amém. Amém.